Pai do Senhor, amados, Joab Moreira, mais uma vez, trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus. Porque a expectativa cristã da primeira vinda não aconteceu no primeiro século. E se Jesus não prometeu voltar no primeiro século, por que os seus apóstolos o esperavam no primeiro século? Vamos responder essa questão, essa pergunta. Jesus falou de duas vindas, só que ele não explicou a diferença entre uma vinda e outra. Naqueles dias não tinha escritos de Jesus. As palavras de Jesus não estavam sendo escritas para que os apóstolos pudessem consultar a diferença entre uma vinda e outra. Eram só palavras que se tornaram uma tradição oral. Então, não dava, um guardava uma coisa, outro guardava outra, e não dava para fazer uma análise da diferença entre as duas posições. Então, Jesus ensinou que voltaria duas vezes, ensinou, mas ele não explicou a diferença entre as duas vindas. Quer dizer, você percebe isso pelos estudos hoje, pela análise dos textos, que existem duas vindas distintas, né? Então, em Mateus 16, verso 28, Jesus disse que muitos dos que aqui estão não provarão a morte, sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, isso foi muito marcante para os discípulos. Eles entenderam que antes de eles morrerem, Jesus voltaria. Mas, na realidade, Jesus não estava falando da sua vinda literal para buscá-los. Em outro texto, numa parábola, por exemplo, ele disse que a vinda tardaria para os seus discípulos. Está escrito lá na parábola das 10 virgens, capítulo de Mateus, capítulo 25, versículo 5 e 6. E tardando o noivo, tosquenejaram todas. Então essa parábola diz que a vinda tardaria. João também escreve em João 14, 19 que as palavras de Jesus, que disse que o mundo não me observará mais. E em João 16, 10, Jesus disse que ele iria para o Pai e os seus apóstolos não mais o veriam. Então, Jesus não explicou, mas a vinda de Mateus 16, 28, é uma vinda simbólica por meio do juízo que ele traria para Roma, para os judeus por meio de Roma, aliás. Então, a vinda de Mateus 16, 28 é uma vinda simbólica. É uma vinda por meio de Roma para punir os judeus. Isso também está escrito lá em Mateus, capítulo 21, verso 40. Que ele fala da vinda do Senhor da vinha. Isso se cumpriu no primeiro século. Então, isso não foi explicado. Jesus não explicou. Não tinha nada escrito para fazer comparação. Então, ficava difícil para os apóstolos relacionarem as duas coisas e entenderem uma coisa diferente da outra. Uma como uma coisa diferente da outra. Então, não tinha como eles fazerem isso. Então, eles passaram a vida cristã, sua vida cristã, esperando esse retorno de Jesus. E até mesmo depois que Jerusalém foi destruída, eles continuaram com essa esperança, porque eles não entenderam que essas palavras de Jesus, em Mateus 16, 28, era concernente à destruição de Jerusalém. Eles não entenderam. Eles entendiam, eles pensavam que era a sua segunda vinda. A vinda para buscá-los, e não era. Então todos os apóstolos escreveram que estavam nos últimos dias, os dias eram finais, estavam na última hora, que todas as coisas se cumpririam naquela geração. Mas foi uma esperança baseada numa má interpretação das palavras de Jesus. Mas depois que tudo se escreveu, foi escrito, aí percebe-se claramente que
que havia dois ensinos diferentes, duas vindas diferentes. Inclusive, lá em Lucas 17, verso 26, está escrito sobre os dias do Filho do Homem. Os dias, está no plural. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem. O que são os dias do Filho do Homem? Os dias do Filho do Homem não são os mesmos tipos de dias, os dias de Noé, por exemplo. Porque os dias de Noé foram os dias nos quais Noé viveu antes da destruição anunciada por Deus, viveu antes da destruição, recebeu instrução de fuga de Deus, cumpriu a sua instrução e escapou da destruição. Os dias de Ló do mesmo jeito. Os dias de Ló foram os dias dos quais Ló viveu antes da destruição de Sodoma, recebeu a instrução de fuga, cumpriu a instrução e escapou da destruição. Mas os dias de Jesus Cristo não foram assim. Não foram. Jesus não viveu até a destruição de Jerusalém, não recebeu instrução de fuga da destruição e escapou da destruição ao cumprir as suas instruções. Não aconteceu. Então os dias de Jesus não são, os dias do Filho do Homem não são os mesmos dias de Noé e de Ló. E o que são? O que são os dias do Filho do Homem? Se você fizer um paralelo com Mateus, onde ele fala também, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Então você percebe que o contexto aqui é vinda. Dia do Filho do Homem é vinda do Filho do Homem. Se está no plural, são vindas do Filho do Homem. Então Jesus está assinando, está falando de duas vindas do Filho do Homem. Então, dias do Filho do Homem são vindas do Filho do Homem. A primeira se cumpriria no primeiro século. Seria simbólica e aconteceria por meio da assolação dos judeus pelos romanos. E o segundo dia do Filho do Homem, a segunda vinda do Filho do Homem, ficou para o futuro. É a vinda que ainda esperamos, é a vinda que ainda falta ocorrer. É a que está escrito lá em Mateus 24, verso 29 a 31. Jesus disse: logo depois da tribulação naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então essa é o segundo dia do Filho do Homem que ainda está por ocorrer. Então aqui nós concluímos a explicação do porquê os apóstolos esperavam Jesus nos seus dias e por que não se cumpriu. Certo? Porque eles estavam enganados quanto à interpretação. Então aqui eu finalizo minha explicação para os amados. Amém? Deus abençoe a todos.